Fala, meus queridos! Estamos aqui novamente para bater um papo descontraído, um papo de conhecimento. Espero que a gente consiga somar junto com vocês. E essa é a ideia, né? Antes da Mona Lisa entrar aqui, eu fiquei olhando para ela e pensando na seguinte coisa, né? É com pessoas grandes que a gente se torna grande, né? Então eu tenho um prazer enorme de dividir agora o espaço com a Mona Lisa, né? Tessariol, é muito chique esse nome, né? Tessariol, adorei, né? Mona Lisa Tessariol. E ela veio, né? Acho que isso tem coisas que é divina, de Deus, universo, não sei como vocês acham, mas para mim veio para somar muito. Porque de todas as áreas da psicologia, eu trabalhei, todas, menos uma, que é o mundo corporativo. E hoje eu dou palestra para algumas empresas, mas faltava, eu tinha essa deficiência de trocar com alguém que nasceu do mundo corporativo e veio trabalhar com nós no consultório. Então, a Mona Lisa Terceriol, né? Tessariol. Terçariol, chiquérrima, vai hoje somar com a gente, né? Para trazer esse conhecimento dela, né? De como é que é nascer no mundo corporativo, sair da zona de conforto, que ela precisou ver a história dela, e vir para o consultório trabalhar com a gente e descobrir no consultório esse novo propósito. Então, com vocês, Mona Lisa, obrigado, Eu que obrigado. Que agradeço. legal estar com você, Muito tô bom. super animado. Gente, eu falei pra gente ia bater um papo, aí mandou para mim o WhatsApp. Sem brincadeira, olha, isso aqui, uma, duas, três, quatro, cinco folhas, frente e verso do que eu deveria estudar e falar. Se isso aqui é uma organização que eu não tenho, que no consultório a gente estuda e vai e faz. Agora, com esse tipo de conteúdo, eu falei assim, meu Deus, que nível que eu tô? Né? Conta mais, eu sei que você é casada, muito bem casada, tem 2 filhos, é mãe. Mãe. Eu vi no seu Instagram um monte de gente elogiando, então dá pra sentir que você é super querida na sua vida social. Fala, quem é você, Marisa? Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde. Obrigada, Fabiano, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você também. Bom, começando falando um pouco de mim, né? Então, como o Fabiano disse, sou casada, tenho 43 anos, sou mãe de 2 filhos, o Henrique e a Manuela, 8 e 4 anos. Vim do mundo corporativo, né? Desde da minha formação. Na verdade, no meu primeiro ano da faculdade, eu entrei para um estágio em uma indústria e ali fiquei. Nunca foi o meu sonho, nunca foi. Quando eu decidi cursar psicologia, nunca foi o meu desejo ir para a organização. Eu sempre, na verdade, quando eu era criança, eu tenho lembrança de eu brincando num divã como psicóloga. Sempre foi meu sonho. Sempre desejei essa carreira e eu fui para a organização, fui fazer o estágio porque era o que me ajudava a pagar a faculdade, né? Era o que me dava retorno financeiro e ali fiquei. Acho que no segundo ano já fui efetivada, no segundo ano de estágio eu fui efetivada no RH e fui crescendo profissionalmente, né? Eu tenho um jeito de ser, na verdade, que se eu tomei a decisão de fazer aquilo, eu quero fazer bem feito, eu quero ser boa naquilo que faço. E foi assim na minha carreira profissional nas organizações. Então eu cresci profissionalmente na organização e isso foi me trazendo mais retorno financeiro e ali foi ficando, mas o desejo ali de ir para a área clínica nunca morreu, sempre esteve ali comigo. Mas se passaram aí quase 20 anos nas empresas. Minha última experiência foi por 13 anos numa grande companhia do varejo, né? E lá eu cresci muito, eu me desenvolvi muito. Foi uma empresa que veio. Acho que não tem problema eu falar, o Burger King, né? Foi uma empresa que eu entrei no momento em que o grupo 3G comprou a marca e veio para o Brasil. E eles tinham um plano de crescimento muito agressivo. Tanto para vocês terem uma ideia, quando eu entrei lá, nós deveríamos ser 20 funcionários, se muito esse número. Quando eu saí, depois de 13 anos, éramos mais de 11 mil funcionários. Caraca. Então, eu participei de toda a construção da área. Lá eles não chamam de RH, chamam de gente de gestão, mas né, a mesma coisa. Então, eu participei de toda a construção e desenvolvimento da área, passei por diversas áreas. E, na verdade, lá eu passei por muita coisa, né? Porque eu cresci profissionalmente, eu casei quando eu estava trabalhando lá.
Aí veio, quando a transformação começou, né? Quando eu engravidei pela primeira vez do meu primeiro filho, do Henrique, porque eu trabalhava muito, né? Assim, lá eles têm um modelo de gestão muito agressivo por entregas de meta, de resultados, e eu era, né, caveira, assim, queria entregar os melhores resultados. Então eu trabalhava muito, trabalhava de madrugada, trabalhava de sábado, de domingo. Só que ok, eu não tinha filhos, era casada recente. Aí veio o meu filho. E o corporativo, o escritório fica lá em Alphaville, então eu fazia muito esse trajeto, São Bernardo, Alphaville, Rodoanel. Quando eu engravidei, isso já começou a pegar. Como que vai ser, né? Eu já não fui mãe cedo. Eu falava, eu não quero apenas parir. Eu quero ser mãe. Eu quero me dedicar para a maternidade. Só que não tinha como. Era impossível no modelo que eu trabalhava, na minha rotina de trabalho, e conseguir se dedicar para a maternidade. E aquilo já começou, mas tem todo o processo da gestação, tem todo o processo Você foi se transformando. Fui me transformando. Em fevereiro de 2000, meu filho nasceu em 2017. Em fevereiro de 2020 eu engravidei novamente da Manu. Só que eu engravidei em fevereiro, em março entrou a pandemia. Então foi ok. Passei dentro de casa, né? Aquela situação toda. Então toda a gestação e o retorno da maternidade foi dentro de casa. Quando eu voltei a trabalhar em campo, efetivamente, ela já estava com quase 2 anos quando me autorizaram a voltar, porque como eu rodava muito campo, eu estava com um bebê novo, ela estava com quase 2 anos, só que eu estava decidida a não ficar. Mas mesmo assim ainda passou 3 anos nesse movimento de eu conseguir tomar decisão, porque como você conversou com o André anteriormente, a gente está na zona de conforto. E mesmo ruim, eu estava ali na minha zona de conforto financeiro, de segurança que o CLT traz pra gente, de fazer no que eu sabia fazer muito bem, né? Nossa, e como é que é, né? Que você falando dá uma sensação que você foi se aprisionando. E tem um termo que a gente estuda que chama prisão de ouro. Que é quando a gente tem todo esse conforto. E a gente vê isso tanto no mundo corporativo, quanto em alguns casamentos, né? Que é quando a mulher, ou o homem, ou seja, quem for, está completamente dependente financeiramente da pessoa, não consegue sair porque não tem como sair, então vira uma prisão de ouro. Exatamente. Então, eu acho que a primeira pessoa que você salvou foi você, né? Fui eu mesma, exato. Conta pra gente como é que foi, como você se estruturou para sair dessa prisão de ouro que você se encontrava, com todo esse conforto que você tinha, para vir empreender aqui no consultório. Foi muito difícil, assim, para mim, emocionalmente, assim, foi um processo muito difícil. Eu fui aos poucos trabalhando isso comigo. Eu sempre, né, assim, acho que um dos porquês de eu sempre querer a psicologia, querer essa área, porque eu sempre acredito que a transformação, ela vem de dentro, né? Sempre acreditei. A transformação, em primeiro lugar, vem de dentro. Só que eu tive bastante dificuldade de me transformar, até de entender os meus sentimentos, entender de fato o que eu queria, quais os passos que eu teria que dar para trás e o que isso impactaria, o quanto eu estava, de fato, né, apta para segurar aí esses, né, o que isso me impactaria. Eu não sabia como ia ser, se ia dar certo. Você sabe muito bem numa conversa que a gente teve logo que eu cheguei lá, se ia dar certo, se não ia, como que eu ia ser, como ficar em casa, porque assim, muitos anos no corporativo, como que eu ia mudar essa minha rotina, se eu ia me adaptar, passava muita coisa na minha cabeça. Financeiramente, né, eu sempre fui independente financeiramente, enfim, passava de tudo. Então, não foi da noite pro dia, foi um processo que eu fui trabalhando comigo. Como é que você fez? Que hoje em dia tudo é tão rápido, as pessoas querem respostas rápidas. Como você lidou com essa dor do processo? Olha, eu sempre digo assim que o que me fortaleceu, o que me fez ficar bem com essa dor do processo e conseguir tomar uma decisão efetiva foi o apoio que eu tive do meu marido. Assim, ele foi essencial com isso, assim, ele me apoiava. Por ele eu já teria saído faz tempo, ele me apoiava muito para fazer este movimento. Mas era eu que estava mesmo ali reativa, né? Não sei, será? E ele sempre falando, vai que vai dar certo, o que tiver que ser, a gente segura a bomba por aqui, vamos. E eu ali
trabalhando isso comigo. Mas, tirando o apoio dele, foi um processo assim, de conversa comigo mesmo todos os dias. Não teve um dia, eu tenho certeza, que eu não me pegava parada e pensando Você se sobre acolhia, isso. então? Eu me acolhia o tempo todo. Eu me questionava o tempo todo. Esse negócio de se acolher é tão importante, né? Porque eu brinco no consultório que existe um tribunal secreto mental. E nesse tribunal só tem o juiz e o promotor, não tem defesa. O que você faz, você é questionado, você está errado. Isso. Então você usou uma ferramenta que a gente trabalha muito no consultório, que é se acolher. Me acolheu. Me Né? acolheu. O acolhimento, ele tem uma outra função bem interessante, que é quando a gente aprende a se acolher, a gente começa a se amar. Você acha que hoje você se ama? Muito. Me amo muito. E é tão bacana isso, né? Porque, assim, eu não posso negar, eu fui muito feliz por muito tempo na carreira corporativa, né? Só que depois do nascimento do meu filho, isso foi morrendo. Eu não estava feliz fazendo aquilo, eu não estava feliz com a minha rotina, eu não estava feliz com o meu papel. Na minha cabeça, para eles, todo mundo falava que estava ótimo, mas para mim, eu não estava sendo uma boa mãe, eu não estava sendo uma mãe que eu planejei, imaginei ser. Ou a pessoa que você queria ser? Ou a pessoa que eu queria ser, né? Então, isso me entristecia. Então, eu fui trabalhando isso comigo até que eu tomei a decisão e saí do mundo corporativo. E aí, falei, pronto, consegui, né? E a partir desse momento que eu consegui, fui fazendo alguns movimentos. Um deles foi quando eu te procurei, né? Eu já estava fazendo alguns atendimentos online. Por um período, eu trabalhei numa clínica para conseguir experiência atendendo por convênio médico, né? Então, era um volume muito alto. Isso traz bastante bagagem para gente. Então, arrepiei lá atendendo convênio médico, só que aí começou a surgir algumas oportunidades no particular, eu entendi que eu já estava apta a fazer essa migração, aí eu bati a mão. Toca. Arruma, vai embora. E aí foi quando eu migrei e comecei a procurar algumas clínicas, alguns lugares para eu poder fazer esses atendimentos particulares, e aí foi quando eu te procurei, né? Você sabe que ainda ali eu estava um pouco assustada, com medo. A gente sentou, tomamos um café. Tomamos café. Foi essencial a nossa conversa, falando inclusive de acolhimento. Eu me senti super acolhida por você, né? Foi muito bom, assim, e fez toda a diferença, porque eu lembro de uma frase que você disse assim. Não vou lembrar exatamente, mas eu lembro algo no sentido, não, eu olho pra você, eu vejo que você vai dar certo. Você tem perfil. Você tem perfil, isso. Você tem jeito. Isso. Aquilo me deu assim, sabe quando você faz... Alguém com experiência, alguém que tá aí na caminhada há alguns anos, olha pra você que nunca te viu e fala isso, eu falei, opa, vou acreditar, né? E acreditei, tá dando super certo, eu tô muito feliz. Né, assim, a rotina que eu criei de vida com a minha família, com o meu profissional, com as minhas entregas no dia a dia, assim, me traz uma paz. E hoje eu estou como eu gostaria e como eu planejei estar de verdade. Hoje quem você é? Hoje eu sou exatamente quem eu sou. Isso mesmo. Estou muito feliz. E isso é autoconhecimento, né? Total. Mas agora, deixa eu entender. Você sai do corporativo, você tem as suas queixas lá, e você volta pro corporativo, para onde... Eu sei que você dá treinamento, você dá palestra, né? Até estou tentando ver se eu vou no seu embalo para aprender com você. Bora. Como você faz para motivar aquelas pessoas que estão no mundo corporativo, uma vez que você, entre aspas, se libertou desse mundo? É que não foi uma libertação no sentido assim, ai, que coisa horrorosa, né? Assim, foi como eu disse, eu tive meu momento que eu fui muito feliz ali, eu sou muito grata, né? Eu consegui e tive experiências, assim, maravilhosas que, apesar de ser corporativo, que hoje são muito importantes para minha atuação no clínico também, né? Boa. Assim, o mundo corporativo me transformou como pessoa, me transformou como mulher, me transformou como profissional. Eu tinha, né, que nem o André comentou, medo de falar em público. O corporativo me tirou isso também, assim, eu comecei a dar treinamentos, isso foi me trazendo
uma potência nesse sentido que se eu não tivesse estado no mundo corporativo, eu tenho certeza que hoje eu não teria. Então, essas ferramentas que você ganhou, né? Porque eu sempre falo que as primeiras ferramentas que nós temos para trabalhar com as pessoas são aquelas que a gente usa em nós mesmos. Exato. Você consegue me dar alguns exemplos de ferramentas que você ganhou na sua transformação, que hoje você usa no seu consultório? Eu atendo, né, além dali da área clínica, né, eu atendo alguns profissionais, né, por exemplo, eu atendo um CEO de empresa que ele é muito jovem, né, ele conseguiu construir e crescer a empresa dele, assim, de uma maneira muito rápida, só que ele é jovem. E ele tem muitas dificuldades, por exemplo, com gestão de pessoas. E eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento de gestão de pessoas, né? Como fazer reuniões de impacto, como trazer o time, engajar o time, usando técnicas de falas. Então, assim, é um trabalho... A gente faz um trabalho em conjunto. Eu atendo ele... Eu conheci ele a partir da terapia, ele me buscou para terapia, e aí a gente faz 2 vezes por semana, então ele faz a terapia e faz esse outro trabalho de desenvolvimento de gestão de pessoas. Nós estamos, é a primeira vez na história, né, talvez da humanidade, que a gente tem 5 gerações trabalhando juntos. O de 20, 30, 40, 50, eu de 60. E muitas vezes as 5 gerações na mesma área, mesma atuação. Então, o que você está me falando de saber hoje, de ter relacionamentos, é extremamente importante. Por quê? 90% dos altos executivos são mandados embora por comportamento. Você que hoje tem toda a sua vivência no mundo corporativo, está construindo a sua vivência no consultório, né? Você tem ideia da riqueza que é isso para quem passa por você, de entender de o que eu estou fazendo aqui e quem eu sou de fato? Porque muitas vezes o gestor, ele acha que ele é a cadeira que ele senta, e não é. Ele só está passando pela cadeira. Me fala um pouquinho sobre isso, qual que é a sua percepção sobre esse ângulo? É muito bacana que você falou sobre ele não é, ele está, né? Eu trabalho muito com isso, assim, para tudo, né? A gente nunca é, a gente sempre está, qualquer movimento da nossa vida, né? E vindo como você falou, do gestor, do alto executivo, eu levo muito para eles, assim, que... Nossa, me fugiu a palavra, gente, desculpa. Relaxa. Você trabalha muito no executivo, você tá com o cara lá. Aí você tá com tudo lá. O que você faz? Eu trabalho muito com eles, assim, que a potência, a entrega alta, as altas entregas, elas não vêm só de números, só de entregas efetivas, né? Então, não é só o que eu entrego, mas o diferencial. Para mim, o mais... Tão importante quanto, nem mais, mas tão importante como como eu faço essas entregas, né? Como eu impacto as pessoas com as quais eu trabalho, qual é o meu impacto? Perfeito. E ele pode ser um impacto extremamente positivo, porque um gestor, um líder, ele tem um poder gigante, principalmente, poucos talvez tenha noção disso, mas emocional sobre as pessoas, tanto para o positivo como para o negativo. Perfeito. Então, o como é o que faz a diferença para um gestor. Vou fazer agora uma pergunta, que é uma pegadinha, não está no script. Vou ver como é que ela vai se sair com essa pergunta. A gente percebe que você é extremamente competitiva. Né? Já ficou claro aqui para nós que quando você faz bem feito. Né? E eu sou testemunha que eu já venho te conhecendo e vi que você não chega. Ou você chega chegando, ou você nem vai. Isso aí. No mundo corporativo, a gente tem muito isso. Essa pegada de fazer, de realizar, de ser protagonista da sua história. Mas no consultório, a gente tem uma pegada diferente. No consultório, eu não ganho quando você perde. No consultório, eu ganho quando você ganha. No mundo corporativo, muitas vezes não. Eu preciso ganhar do meu concorrente, para mim, ganhar uma promoção. Como que você hoje lida com esse seu espírito de competição, de sempre querer ser melhor, no consultório, de ajudar as pessoas a serem melhor, e voltando para o mundo corporativo, que você pega um moleque que já é CEO de uma empresa, como você faz essa transformação nesse cara? Porque
na minha percepção, e eu fico extremamente feliz, vibro como se fosse comigo, eu ganho quando eles ganham. Então, eu ser ponte nesse processo de ganho deles, eu saber que eu fui, que seja o mínimo que for, mas de alguma maneira eu impactei nesse processo do ganho deles, eu tô ganhando também. Para mim, esse é o meu ganhar. Assim, eu ser importante de alguma maneira para que eles deem passos importantes, para que eles ganhem, para que eles sejam mais produtivos com qualidade, para que eles impactem pessoas assim como eu quero e gosto de impactá-los, né? Então, isso para mim é ganhar também, da mesma forma. E a sua competição? Como você joga essa energia de competição nisso tudo? Boa pergunta. Eu vou te responder como você faz isso. Como? Me conta. Você tem um poder de tirar de nós o nosso melhor. Na sua vibração de querer ser a melhor, você me treina para ser um psicólogo melhor. Você me ajuda a construir minha carreira olhando de uma forma mais empresarial. Né? Porque muitas vezes o psicólogo ele sai da faculdade e não entende que também vai ser empresário. E a gente não é treinado para isso na Não faculdade. Não é. E o consultório precisa ter fluxo de caixa, o consultório precisa ter capital de giro, precisa ter fundo de emergência, precisa ter marketing. São tudo parte de um mundo corporativo, dentro de um consultório, que o psicólogo não é treinado. Então, quando eu consigo estar com você, e você com esse brilho nos olhos, com essa garra de vamos ganhar, vamos ser o melhor consultório que tem por aqui, isso nos contagia. E é uma coisa que eu aprendi, e antes de a gente começar, você pode até olhar no seu Instagram, que eu postei antes de a gente começar a nossa conversa. Não vi, vou ver. Não, você não viu? Né? Eu postei, é só estando com pessoas grandes que a gente se torna grande. Então, eu acho que esse espírito seu de competição, com a maternidade, que você teve que aprender a acolher, porque você conseguiu ser capaz de gerar vida, e hoje você é capaz de salvar vidas. Então, acho que essa energia sua, bem direcionada, tira a competição e coloca o amor. E nisso vira propósito. Exato. Então a resposta, que é assim que eu te enxergo, né, é disso, uma mulher com uma fera nos olhos, mas com um abraço de mãe. É isso. Que bom. Nada melhor como ouvir o feedback. Quando é positivo, né? Mas E quais são os hoje? Que linha você escolheu para atuar no consultório? Tá. Eu atuo com a abordagem TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, com viés ali da humanizada também, né? Assim, acho que dá para fazer um mix muito bem feito e eu sinto que eu tô conseguindo ter sucesso, assim, né? Cada vez que eu ouço alguma coisa assim no sentido, graças a Deus eu te conheci, nossa, isso me dá uma paz. Isso me faz me sentir ganhando, isso me faz me sentir feliz com o que eu tô fazendo mesmo. Eu tô indo no caminho certo. O dinheiro, ele é consequência. Exato, Né? exato. Eu venho falando muito isso, né? Que uma das coisas que, quando eu comecei a atender, né? Eu lembro que chegou uma psicóloga no consultório, né? E ela falou pra mim assim... Ela falou, Fabiano, eu tô com um paciente, né? O que eu faço com o paciente? Fala, faz tal coisa. Dei 4 passos para ela fazer com a pessoa. Naquele atendimento, ela falou, beleza, então eu vou dividir isso aí em 4 sessões. Fez, por que você vai dividir em 4 sessões se você pode fazer em uma sessão? Não é que o dinheiro que esse cara me paga é exatamente o meu condomínio. Então, se eu dividir isso em 4 sessões, eu pago o primeiro mês de condomínio. Eu falei, não, você não entendeu. Se você fizer isso, a pessoa sente que está manipulando ela. Ela sente que você não está dando o seu melhor. Porque não quer dizer que eu tenho todas as respostas para o que você fala. Mas eu estou dando o meu melhor para achar a resposta junto com você. E se você bloqueia esse tipo de coisa, ele vai embora. Então, ou você se entrega como inteira, ou você não vai se entregar. E vai continuar nessa energia de escassez que você está. Né? Como a gente falou antes sobre o propósito, né? Então, qual o propósito dela? É lógico, a gente não trabalha, né, simples, a gente trabalha porque a gente também quer receber financeiramente, também tem. Mas eu assim, por experiência própria, digo sem medo de errar, assim, que quando a gente faz com propósito pela profissão, para ver o outro ganhar, sem pensar estrategicamente, vou fazer assim para ganhar mais,
acaba, aquele ciclo acaba, mas vem outros, né? Os pacientes vão, outros vêm, se você está fazendo bem feito. Eu acho que se você tem essa cabeça muito, usando esse exemplo, uma hora vai, mas o retorno também vai ser mais travado, assim, porque... lembra que recente você me mandou uma mensagem? Estou feliz pela quantidade de atendimentos. E, de fato, assim, as coisas vão acontecendo, né? Quando você gera energia boa, quando você faz coisas boas, quando você faz com coração, o mundo gira a seu favor automaticamente, né? O mundo vira, né? Tem uma frase que é super clichê, né? Mas eu adoro essa frase, até porque ela é bíblica, né? O que se planta, se colhe. Sem dúvidas. Né? Então, acho que a gente vai plantando amor, plantando as coisas. Né? E eu percebo muito em você que você tem uma empatia muito grande. Como você usa a empatia como ferramenta no consultório? Para mim é um básico, né, para o consultório, a gente usar a empatia. Acho que sem empatia a gente, não sei, dá para um psicólogo atender sem empatia? Não sei. Quando o psicólogo atende Pra sem mim empatia, básico. quando o psicólogo atende sem empatia, ele repete trechos de livros. Então tem muitas pessoas que são muito estudadas. E elas têm as teorias na ponta da língua. Quando ela vai se conectar com o paciente, ela não está preocupada em isso fazer isso, ter a escuta ativa. Ela vai replicar e, acima de tudo, é a verdade dela que está sendo imposta para o paciente. Então, o que acontece? O paciente não vai criar conexão, pelo contrário. Né? Eu lembro uma menina que eu atendi uma vez, né? Ela falou, eu passei com uma psicóloga, mas não consegui ficar. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho um problema de autoestima. Quando a psicóloga abriu a porta, ela estava num salto Luiz XV desse tamanho, toda empeguetada, com as marcas de roupa, que eu não manjo nada de marca, né? Com as marcas XPTO de roupa. E ela olhou para mim de baixo para cima e falou assim, entra, vou ver se posso te ajudar. E aí, não consegui. Então para mim é básico, é base. Então a empatia, ela vai ter essa ferramenta de me colocar no lugar do outro sem sentir a dor do outro. Exatamente. E entendendo, mais uma vez, né, que quem é o especialista na dor dele é a pessoa que está sentindo a própria dor. Então, cabe nós ouvir. E a maior dor do mundo é a dor que eu sinto. Então, como que a gente faz para não julgar se a dor é grande ou pequena? Né? É quando a gente entende que tudo que vem para nós, vem para nos ensinar. E se aquela pessoa está vindo para a gente, é porque alguma coisa eu preciso aprender. Quando eu comecei a atender em 99, a minha agenda encheu em 2013. Né? Então foram 14 anos para conseguir encher a agenda. Quando encheu a agenda, eu liguei para minha esposa. Falei, amor, vamos sair para comemorar hoje. Ela falou, comemorar o quê? Ela falou, comemorar que a agenda está cheia. Ela falou para mim assim, com essas palavras, nós não temos nada que comemorar. Agora começa a sua briga com o seu ego. Como é que você lida com o seu ego, agora está ficando famosa, sendo conhecida no mundo corporativo, né, gravando um vídeo no Instagram, fazendo podcast. Pessoas falando, graças a Deus que eu te conheci. Como é que você vai lidar com o seu ego, minha querida? Olha, assim, eu gosto de comemorar também. Eu, no lugar dela, teria ido comemorar. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu penso que a gente tem que comemorar as conquistas, né? Por menores que elas sejam, a gente tem que comemorar as conquistas. Agora, a questão de ego é não tirar o pé do chão, assim, não esquecer a sua origem, não esquecer o seu propósito. Você acha que isso deixa você mais vulnerável? E a vulnerabilidade acaba sendo uma ferramenta? Não. Você acha que quando você sabe a sua origem, você sabe de onde você veio, Sim. Você entende os seus pontos fracos, seus pontos fortes, isso é uma forma de vocês também entender a sua vulnerabilidade? Sim, não tinha entendido a pergunta. Com certeza, com certeza. E a vulnerabilidade pode ser uma ferramenta no nosso consultório? Pode, deve. E como a gente vê você vulnerável? Eu não tenho muito problemas de mostrar minha vulnerabilidade, não. Quando eu preciso, eu peço socorro, peço ajuda, peço orientação, não consegui, errei. Não tenho muita dificuldade com isso, viu, Fabiana? É tão curioso, né? Como você, é uma questão realmente de profissionalismo, né? Quando a gente vai trabalhar com alguns líderes, a gente fala de vulnerabilidade, a pessoa simplesmente trava.
ela para. Quando você conversa com alguém mais evoluída, ela fica assim sem sentido, porque já faz parte do dia a dia. Essa humanidade já está presente. Então, quando a gente entende que a gente pode ser vulnerável, a gente aceita a nossa humanidade. E quando a gente aceita a nossa humanidade, a gente pode fazer algumas pequenas comemorações ou grandes comemorações. Isso. E eu penso também que quando a gente admite as nossas vulnerabilidades, é a partir daí que a gente cresce, que a gente se desenvolve também. Porque se eu fico, né, assim, travada e não posso mostrar, não posso... as pessoas não podem saber, não tem como. Todo mundo tem vulnerabilidade. Não sou eu, não é você. Todo mundo tem, né? E se eu fecho isso no meu mundinho, como que eu vou melhorar? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou ser melhor naquilo que eu tenho dificuldade? Eu acho que não tem como. Então, é uma maneira, inclusive, da gente conseguir evoluir e melhorar. Quem que fala aquela frase, o que sei, nada sei? É Platão ou é Sócrates? Agora me deu uma... Mas eu tenho uma frase de um filósofo que o que sei, nada sei. Né? Porque parece que é isso, que quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente tem, né? Mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Exatamente. Então, para a gente fazer um grande fechamento, partir um pouco a Mona Lisa, mundo corporativo, de mãe, de sonhadora, virou psicóloga, de psicóloga, volta para o mundo corporativo com esse dom de acolhimento, de empatia, para poder fazer a transformação. Isso é você? Essa sou eu. Você sabe que no mundo corporativo eu vi e vivi com tantas pessoas assim incríveis, mas sofrendo por dentro, sabe? Assim, vivendo algo que ou só por dinheiro, enfim, por alguma condição que aquilo, como eu fiquei por um tempo, né? Não trazia felicidade, não trazia... A pessoa podia ganhar muito dinheiro, fazer, mas não se sentia completa nunca, né? Eu vi muitas pessoas dessa maneira. E foi quando também me impulsionou a falar, poxa, eu quero estar do outro lado, eu quero ajudar e quero conseguir fazer diferença na vida dessas pessoas, porque pode ser diferente. É possível e é muito mais feliz diferente. A gente pretende gravar mais vídeos, mais conteúdos, tá? Eu espero que a Mona Lisa volte mais vezes pra gente conversar, né? Quero um dia pegar a Mona Lisa, pegar o André, pegar mais gente do consultório, pôr todo mundo junto para ter esses papos, porque a gente consegue ver muita esperança, né? Para você que está vivendo um trabalho que não é o seu sonho, isso é importante. Busque sonhar, busque acreditar. É possível, né? A Mona Lisa, como exemplo de mãe, como exemplo de esposa, como exemplo de profissional, mostrou muito claramente para nós isso hoje. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. E com isso eu quero agradecer você. Foi fantástico conversar com você. Foi muito legal. Sempre muito bom. Estou curioso muito porque as pessoas vão comentar disso tudo que, olha, vale a pena conhecer. Vai estar aqui o Instagram da Mona Lisa. Vocês entram lá, acompanham o conteúdo dela, né? Acho que tem tudo que vocês precisam para ter motivação, que sonhar é possível e se é capaz de sonhar, é capaz de realizar. Um beijo a vocês. Obrigado.